Fala galera, bem-vindos a mais um Papo de Quarta. Olá pessoal, no Papo de Quarta de hoje é sobre a falta de mulheres na política brasileira. A presença feminina na política está muito aquém do necessário para que as mulheres no executivo e legislativo tenham força para representar as demais. Apesar de a presença delas na política ser pequena, a luta pela igualdade de gênero nesse segmento não é nova. Segundo o IBGE, a população brasileira é formada por 51,13% de mulheres e, quando falamos em eleitoras, elas representam 53% do total do eleitorado brasileiro. Então, por que não temos mulheres sendo votadas? Para responder essa e outras questões, convido a professora e gestora do curso de jornalismo, Lilian Trepaldi. Bem-vinda, professora. Olá, Mari, tudo bem? Obrigada pelo convite. Acho que o primeiro cenário que a gente tem que comentar é o cenário do contexto do país, né? A gente está num país que é machista, misógino, racista, então não seria plausível, neste momento, a gente ter uma equidade, né, entre o número de eleitoras e o número de representantes eleitas, porque não há equidade em nenhuma outra esfera, então por que teria na política? Né? Acho que é isso, muita situação de contexto do próprio país. Sim, professora. Bom, falar em representatividade feminina é falar em equidade de gênero, como você citou, e neste sentido, ter mais mulheres no âmbito político faz todo sentido. Levando em consideração os números que eu citei, por que as mulheres ainda não se posicionaram em cargos do legislativo e do executivo no Brasil? Acho que tem uma questão primeira de desenvolvimento histórico, né? A gente tem um desenvolvimento histórico extremamente desigual, tanto em relação a gênero, como em relação à raça, como em relação à própria diferenças financeiras, né? E apesar da equidade de gênero estar estabelecida nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, pela própria ONU, ela ainda não é aplicada aqui no Brasil e não há políticas públicas que facilitem essa aplicação. A única política pública recente que teve foi uma cota, né, uma espécie de cota para que houvesse maior candidatura no legislativo e no executivo brasileiro. E mesmo assim, essa cota foi muito usada de forma esquisita, né? Muitas mulheres usadas como laranjas para, na verdade, outros homens serem eleitos. Então, acho que um dos primeiros passos é ter novas políticas públicas, mesmo que elas sejam por meio de cotas de equidade, para que mais mulheres sejam eleitas, se tornem possíveis de ser eleitas, e mais mulheres também diversas, né? Não só mulheres brancas, né, que representam a maioria, mas mulheres pretas, indígenas, LGBTQIA+, que realmente representem o que é o país, o que é a cara do país, né? E nas eleições do ano passado, o número de mulheres eleitas cresceu, mas elas ainda são minoria. Somente 95 parlamentares assumiram uma cadeira no Congresso Nacional em 2023, e vale lembrar que o Congresso ele é formado por 81 senadores e por 513 deputados federais. Por que as mulheres não buscam a política como forma de melhorar suas condições de equidade na nossa sociedade, na sua opinião? Eu acho que as mulheres até buscam política, né? Talvez a gente não veja tanto nos cargos legislativos e executivos. A gente vê muita mulher, por exemplo, como líder de ocupação, de ocupações urbanas. A gente vê muita mulher como líderes de associação de bairro. Se você pensar, por exemplo, a Associação de Pais e Mestres, que é uma associação essencialmente política, a maior parte é feminina, né? Que a gente tem um entendimento da política mais político-partidária e não só aquela política feita no dia a dia. E por todo esse contexto que eu falei, histórico do país, é muito difícil para as mulheres conseguirem galgar, né, essa estrada, porque os homens já têm uma série de cortes que eles vão fazendo em relação a essas mulheres, de violências cotidianas, né, além das violências físicas, que são mais latentes, as violências cotidianas, de fazer a mulher se sentir menor, se sentir inferiorizada, né, a tal da síndrome da impostora, que afeta muito mais mulheres do que homens. Então, acho que isso vai criando, e muitas nem têm a coragem de encarar aí uma corrida eleitoral, que para elas, com certeza, é de 2 a 3 vezes pior do que uma corrida eleitoral masculina. Mas elas têm, sim, um papel importante mais nessa política do dia a dia. É interessante notar que esse número do legislativo, né, tem uma coisa mais cruel ainda, que muitas dessas mulheres eleitas eram parentes de homens eleitos, por exemplo, esposas, né? Então, de 1 a cada 4 dessas mulheres eleitas são esposas de políticos, né? Ou seja, precisaram de um aval, de um carimbo de um homem
para conseguir ascender aí no legislativo. Então, mostra também como que o machismo está engendrado nas instituições brasileiras. Acaba que está enraizado, né, já. Sim. O fato de voto feminino ser recente, de fevereiro de 1932, é um fator para que as mulheres elas acabem que não se aventurem nesse caminho da política? Acho que pode ser um fator, mas talvez não o principal, porque o processo eleitoral ele é recente em muitos outros lugares e que as mulheres conseguem um papel maior, né? A gente consegue perceber que a equidade de gênero está muito distante aqui, quando pensa em empresas também, né? Quantas são executivas? A gente cita, assim, Magazine Luiza. Não é porque ela tem tanta diferença assim, mas é porque é ela. Né? Quantas outras deveria citar e não estão nesses cargos de executivo. Então, é uma coisa que está espalhada em toda a sociedade e é um reflexo, né? A falta de posicionamento nesses cargos acaba sendo um reflexo. Então, acho que esse momento histórico aí, tardio, né, de poder votar e ser votada, acontece em outros lugares, mas aqui de uma forma muito mais latente por conta desse machismo estrutural, por ser um dos países que mais mata mulheres, por exemplo. E, Pro, para finalizar, quais dicas você daria para as meninas que querem seguir na carreira política? O que eu sempre falo para as alunas, se formem, né? Se tem uma coisa que não vão tirar de vocês, é a formação. Então, tenham formação em todas as áreas. Quanto mais formação, maior a capacidade de argumentação, porque se para o homem vale um argumento, a mulher precisa de 10. Então, formem, né? Façam cursos. A gente sabe que não vai ser um leão, vão ser vários leões por dia para matar. É muito mais difícil você conseguir cargos do que um homem. Então, acho que fazer essa estrutura, se formar também mentalmente, né, ter uma boa saúde mental, também ajuda para encarar essas barreiras que o país e sua estrutura colocam para a gente. Muito obrigada, professora, por ter respondido. O nosso papo de quarta de hoje fica por aqui. Agradeço a sua participação. E é isso, até mais. Obrigada, Linda. E fica por aqui mais um Papo de Quarta.